Padrinho rico se apaixona por tímida virgem sozinha no casamento de amigo. A festa tava a todo vapor. Luzes piscavam como estrelas fingindo brilhar no interior de uma mansão super bem decorada, onde os convidados pareciam personagens de um conto de fadas, ou melhor, de um pesadelo de ostentação. No meio da multidão, Leonardo, um milionário de sorriso fácil e olhar carismático, era o centro das atenções. Roupas de grife, relógios brilhantes. Tudo o que ele queria era ser amado, mas por trás do glamour havia um vazio que ecoava em seu peito. Solidão, uma solidão em meio a risadas e taças de champanhe, uma sensação sufocante, como se estivesse preso em uma bolha de vidro. Entre aquelas pessoas extravagantes, Clara se sentia completamente deslocada, com um vestido simples que mal chamava atenção. Seus olhos tímidos se moviam constantemente, tentando se ajustar àqueles que conversavam em altos brados sobre negócios e luxo. Órfã desde muito jovem, sempre carregou as memórias de... Ele estava prestes a brindar quando, por um acaso, seus olhares se cruzaram. Naquele instante, algo aconteceu. O tempo parou. Leonardo viu nela uma fragilidade que não encontrara em nenhuma de suas conquistas passageiras. Ela, por sua vez, reconheceu uma profundidade em seu olhar que muita gente se esforçava em esconder. "Oi", ele disse, o tom suave e convidativo. "Oi", Clara respondeu, seu coração disparando. Era a primeira vez que alguém no meio daquele circo chamava sua atenção de forma genuína. A conversa fluiu de maneira inesperada, como se a ostentação e o ruído ao redor fossem meros ecos distantes. Eles falavam sobre músicas, arte e um pouco do que cada um esperava do futuro. Leonardo se sentiu atraído por sua inocência. Suas palavras eram sinceras e ele estava cansado do superficial. A conexão era palpável. Mas existia um dilema. O peso de seu passado, os negócios obscuros, as pessoas que ele machucara em ascensão por conta de dinheiro, pairava como uma sombra sobre ele. "Eu tenho medo de me abrir", Clara confessou, finalmente soltando a barreira que a protegia. Uma desilusão pode doer muito. Leonardo ficou calado, absorvendo suas palavras. Naquele momento, a atmosfera leve se tornou densa. Ele também guardava segredos. Um passado que não poderia compartilhar tão facilmente. Então, um grito alto cortou o ar. Uma figura conhecida, uma rivale que fez parte de sua trajetória. Entrou na sala, olhos aflitos e determinação ardendo. Clara a reconheceu. Conhecia as ambições sombrias daquela mulher, que não hesitaria em destruir a vida que Leonardo tentava construir. O coração de Clara acelerou. O casamento, que prometia ser um conto de fadas, agora parecia uma bomba prestes a explodir. Seriam eles capazes de enfrentar juntos o que estava por vir? Estariam prontos para lidar com o que o passado reservava? As perguntas se amontoavam enquanto Clara, transbordando emoções, se perguntava se havia um fio de esperança na escuridão que se aproximava. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Clara olhou para o rosto de Leonardo, a tensão na sala, fazendo seu estômago revirar. A rival dele estava ali,
seu olhar gélido percorrendo os convidados. A mulher, com seu vestido vermelho escarlate, se destacava e se movia como uma serpente, sedutora e ameaçadora. Clara sentiu um frio na espinha. Somente pare! Clara sussurrou, puxando Leonardo pelo braço. A festa que antes parecia um cenário encantado, agora se tornava um campo de batalha. Mas antes que ele pudesse responder, a mulher se aproximou, desafiadora. Leonardo, ela chamou, o som da voz dela cortante como vidro. Fugindo de mim de novo? Não pense que pode ficar tão longe de sua verdadeira vida. Os olhos de Leonardo se estreitaram. Era evidente que os dois tinham uma história. Clara sentiu um aperto no peito. O que mais ele estava escondendo? Por que você está aqui, Bianca? Leonardo questionou, a tensão em seu corpo transparecendo. Não era só Clara que se sentia pequena. A presença dela parecia sufocá-los. A expressão de Bianca se transformou. Um sorriso maligno se formou. Você sabe muito bem o que eu quero. E essa menina, ela apontou para Clara, não faz parte do seu mundo. Você vai se machucar novamente. Cale-se! A voz de Leonardo foi firme, mas Clara podia ver a dúvida em seu olhar. Ela se sentiu em umbras de decepção e raiva. Ele estava em meio ao seu dilema, mas ela não estava disposta a ser apenas uma vítima na história dele. Escute, Bianca. Você não tem poder sobre mim, Clara disse, ganhando coragem. As palavras saíram antes que ela pudesse bloqueá-las. Se você realmente se preocupa com ele, deve respeitar as escolhas dele. Bianca sorriu, mas havia algo sombrio na expressão dela. Escolhas? Ah, querida, você ainda não entende. As escolhas já estão feitas. E naquele instante, o chão sob eles pareceu tremer. Uma sirene alta cortou o ar, e em um instante, um grupo de homens em traje veio em direção à festa, cercando Leonardo. O murmúrio da multidão ecoou pela mansão. Leonardo Silva, você está sob prisão. Um deles gritou, enquanto os convidados se afastavam, surpresos e confusos. Clara's coração parou. O que estava acontecendo? Leonardo olhou para ela, o desespero evidente. Ele nunca havia mencionado nada sobre a lei. A solidão que ele parecia carregar agora se tornava uma preocupação de vida ou morte. Leonardo, o que está acontecendo? Clara perguntou quase sem voz. Ele hesitou. Me dá um momento, Clara. Mas o momento nunca chegaria. A multidão se dispersou, sussurros de choque preenchendo o espaço. Clara percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. A verdade que poderia destruí-los. Você me disse que era alguém diferente. Ela gritou, as lágrimas surgindo. O nó na garganta impedia de continuar. O que mais ele estava escondendo? Bianca, ela sabe tudo, Leonardo admitiu. Sua voz baixa, como se confessasse a última gota de esperança. E antes que Clara pudesse processar aquilo, uma gravata se soltou e uma foto antiga foi exibida nas telas ao redor da sala, mostrando Leonardo em uma reunião clandestina, cercado por pessoas envolvidas em atividades duvidosas. O choque foi imediato. Murmúrios aumentaram e todos olharam para Clara e Leonardo, como se esperando que ambos caíssem em desgraça. Naquele momento, Clara percebeu que tudo o que pensava sobre Leonardo poderia muito bem ser uma mentira. E enquanto o caos se instalava ao seu redor, a pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente aquele homem por quem estava se apaixonando? E mais importante, ela em... As luzes da festa pareciam piscar freneticamente, e a música virou um ruído incompreensível. Clara sentiu que o chão escorregava debaixo de seus pés. O que aconteceria a seguir? A única certeza que tinha era que suas vidas mudariam para sempre naquela noite. O clima na festa virou um furacão.
Clara estava paralisada, sem saber se deveria confiar em Leonardo. O rosto dele estava sombrio, e a revelação da foto espalhou-se como um incêndio. Murmúrios se intensificaram, e os olhares se cravaram neles. Não é verdade! Leonardo se pôs a defender, mas sua voz falhou. O tremor nas mãos dele era visível, e Clara sentiu que o chão sob seus pés se desestabilizava. O que mais ele escondia? Bianca observava, sorrindo. Ah, sim, querido. A verdade sempre vem à tona, e você não pode escapar dela. Ela se apoiou em uma das colunas da mansão, gracejando, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Os convidados sussurravam, alguns com expressões de reprovação, outros com curiosidade insaciável. Clara sentiu o coração acelerar. Por que aquilo estava acontecendo? Ela apenas conhecera o lado gentil de Leonardo, a parte que se mostrava sensível e triste. E agora, isso? Leonardo, você precisa me explicar isso! Clara gritou, o pânico começando a tomar conta dela. Não era apenas a descoberta do segredo. Era o que isso significaria para eles. Ela não estava preparada para lidar com uma verdade tão crua. Eu faço parte de um mundo que você não consegue entender, ele sussurrou, a aflição no olhar. Mas antes que pudesse dizer mais, Bianca interrompeu, quase triunfante. Você é apenas uma peça insignificante, Clara. Ele não pode escolher você sobre o que realmente tem que fazer. A tensão aumentava. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. E o que você acha que ele deve fazer? Permanecer na escuridão que você trouxe para a vida dele? Bianca deu um passo à frente e a sala toda parecia congelar. Você não tem ideia do que está falando. Mas as destinações estão entrelaçadas. Algumas coisas estão além do que você imagina. Como assim? Clara perguntou, confusa, mas determinada. Ela não permitiria que Bianca intimidasse naquela noite. Agora, os homens em traje estavam se aproximando de Leonardo. O pânico se agravou em sua expressão. Estrondos de murmúrios ecoavam, e Clara sentiu uma eletricidade no ar. O que você fez? As palavras escaparam da boca dela como um grito interno. Clara, me escute, ele respirou, quase como uma súplica. As pessoas com quem me envolvi, o que você vê aqui? Não é tudo que eu sou. Estou preso em algo maior que mim mesmo. E então Clara viu algo que a fez parar. As mãos dos homens estavam segurando algo. Um arquivo, um pacote. O líder da equipe gesticulou e levantou a mão, segurando um objeto brilhante. Era um colar, o mesmo que ela meses atrás viu em fotos antigas que pertenciam à sua mãe. O pânico que tomou conta de Clara foi instantâneo. Isso não pode ser. Você conhece isso? O homem perguntou, seus olhos fixos em Clara. O que isso tem a ver com meu passado? Ela sentiu as pernas fraquejarem ao lado dos homens em traje, com o olhar fixo no colar. E então tudo fez sentido. A dor que ela carregava desde a infância, a perda, as memórias. Não pode ser. O choque foi como um golpe no estômago. Você está envolvido nisso? Você tem alguma conexão com minha mãe? Leonardo a olhou, os olhos escuros profundos de desespero. Eu nunca quis que você soubesse. Essas pessoas, Clara, elas estão atrás de mim por causa do meu passado. A sala começou a girar. A noite, que tinha começado como um conto de fadas, agora era um pesadelo. Tudo o que Clara pensou que conhecia, sobre Leonardo e sua vida, desmoronava rapidamente. Você é uma parte disso. Ela sentiu o coração afundar. E antes que pudesse processar, uma voz ecoou na festa. Está tudo muito claro agora. Mas o que você não sabe, Clara,
é que o maior segredo de todos está ainda por ser revelado. O que isso significava? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A única certeza era que a noite ainda guardava reviravoltas que mudariam tudo. A sala estava uma verdadeira panela de pressão. Clara olhou para Leonardo, seu coração disparando. Ele estava envolvido em algo maior, algo que ela não conseguia compreender. O colar na mão do homem em traje era uma conexão com seu passado, e ela queria saber a verdade. O burburinho da festa só aumentava, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a desabar. Clara, ele começou, mas a voz falhou. Os olhos dele estavam cheios de medo, de um sofrimento que ela não havia visto antes. Eu preciso que você acredite em mim. Como posso acreditar em você quando vejo tudo isso? Clara respondeu, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Você me escondeu quem realmente é. Oh, eu não sabia como te contar. Ele se justificou, as mãos tremendo. A confusão em seus olhos era sincera, mas cada palavra dela era como um golpe. O olhar de Bianca parecia se iluminar como uma lâmpada acesa em meio à escuridão. É tudo uma grande ilusão. Ela intervém, o sorriso dela, frio, e a verdade sempre emerge. Não é mesmo? Foi então que um barulho ensurdecedor invadiu a sala. A porta principal foi arrombada e vários homens, armados e com rostos encobertos, entraram. O caos se instaurou instantaneamente. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão, enquanto outras corriam na direção oposta. Todos no chão! Um dos invasores gritou, com uma voz profunda e autoritária. A atmosfera, já eletrificada, virou um campo de batalha. Leonardo, o que está acontecendo? Clara gritou, desesperada. O rosto dele perdeu a cor. Um pânico visceral passou por seu corpo. Fique atrás de mim! Ele se colocou à frente dela, segurando seu braço. Mas a visão daquelas figuras ameaçadoras a deixava paralisada. O medo a envolveu como uma coberta pesada. Foi neste momento de desespero que uma das figuras tirou a máscara, revelando um rosto conhecido. Era um rosto que Clara nunca imaginou ver ali. Era sua mãe, ou melhor, a mulher que ela acreditava ser sua mãe. Marta! Clara sussurrou, a compreensão batendo forte contra seu peito. Eu só voltei para você, Clara. Você precisa saber a verdade, disse Marta, sua voz carregada de emoção. A revelação deixou Clara em estado de choque. Em um instante, a culpa, a dor e as lembranças de sua infância se misturaram descontroladamente. Leonardo olhou para Marta, a confusão estampada em seu rosto. Você a conhece? Perguntou, a incredulidade em sua voz. Ela é minha mãe, Clara respondeu, as palavras saindo como um sussurro inarticulado. O coração dela estava prestes a explodir. O que isso significava? O que mais ela não sabia? Você precisa entender, Clara. Eu fiz escolhas. Escolhas que me trouxeram de volta a este lugar. Marta começou a explicar, mas o tumulto ao redor deles era ensurdecedor. Os homens armados estavam se movendo rapidamente, apontando suas armas e procurando alvos. Chega! A verdade precisa ser revelada agora! Gritou uma das figuras, e dois homens mais fortes rapidamente puxaram Clara para mais perto deles. Não! Leonardo berrou, seu olhar cheio de desespero. Não deixe que ela toque em você. Calma, todos vocês.
Se a verdade for revelada, não terá volta. Foi a última coisa que Marta gritou. Mas chegou tarde demais. Uma explosão repentina ecoou pela mansão. O vidro se estilhaçou e o chão tremia sob seus pés. Tudo parecia lento, indistinto. Clara sentiu a pressão em seus ouvidos e o calor das chamas começando a se espalhar. E no meio de toda a confusão, um grito cortante se destacou, não de um estranho, mas de alguém que ela pensou que tinha perdido para sempre. Clara! A voz era familiar, e quando ela virou, seu coração despencou. Era a figura de alguém que ela nunca pensou que veria novamente. Alguém que carregava a verdade mais devastadora de todas. O rosto que Clara viu era de Clara, o mesmo que guardou em suas memórias junto com as lembranças da infância. Uma reviravolta, uma sensação inexplicável de déjà-vu. Mãe? Suas palavras saíram em um sussurro, quase uma pergunta, mas a sala inteira já estava em desespero. O que você fez? Gritou Leonardo, sua voz trêmula. O pânico em seus olhos deixava claro que ele estava tão perdido quanto ela. Ele nunca soubera da verdadeira identidade de Marta. E agora a verdade estava prestes a ser arrancada de sua vida em um arranco. Você está no meio de tudo isso. Eu não queria que você soubesse assim, Marta respondeu. Um misto de tristeza e preocupação em sua expressão. Mas por que tudo isso? Por que agora? Clara sentia que sua mente não conseguia acompanhar a avalanche de revelações. Os homens armados avançaram, e tudo se tornou um turbilhão de movimento e gritos. Naquele instante, um eco ensurdecedor de chacoalhos de armas e risadas nervosas cortou o ar. Precisamos sair daqui! Um dos homens falou, arrastando Clara pelos braços, e ela sentiu pânico tomar conta dela. A última coisa que precisamos é que a situação saia do controle. Não! Clara gritou, resistindo. Ela não poderia deixar que tudo se desenrolasse assim. Leonardo? O nome escapou de seus lábios como uma súplica. O caos ao redor aumentava, enquanto os convidados já se espalhavam. Alguns em busca de escapatória, outros em choque, paralisados pelo medo. Clara, precisa ouvir a verdade! Marta gritou, com os olhos ardendo em desespero. Há muito que explicar, e agora não é o momento. O silêncio abrupto da sala fez os corações acelerarem. Clara olhou para Leonardo, que se encontrava a poucos passos. O desespero dele também era palpável. Ela precisava de respostas. Está tudo conectado? Sabe do colar, não sabe? A voz dela ecoou em sua mente como um papel em branco, uma história que precisava ser contada. Leonardo hesitou. Eu não queria te envolver, ele começou, mas a fraqueza em sua voz fez seu peito apertar. A verdade era que eles estavam interligados de uma forma inimaginável. E agora tudo estava prestes a se desfazer. E a verdade não pode permanecer oculta por mais tempo. A figura do homem, ainda envolta por sombras aterradoras, falou, interrompendo a tensão do momento. Clara, você tem que saber que tudo o que aconteceu foi por causa dela. Ele apontou para Marta, seus olhos cheios de frieza. Ela não é quem você pensa que é. Um instante de silêncio. Clara sentiu o mundo desabar. Como assim? O Headspin começou. Mãe, o que ele quer dizer com isso? Marta olhou para o homem. É tudo uma armadilha. Você não entende o que está em jogo, Clara. A voz dela tremia, e ao mesmo tempo que Clara queria acreditar, uma semente de dúvida brotou em seu coração. Leonardo, percebendo a hesitação dela, disse, olhe para mim. Seu olhar era intenso. Eu sei que o que está acontecendo é uma loucura, mas confia em mim, por favor.
Confessar não é a solução. O passado deve ficar no passado. E você, Clara, não tem noção do que está prestes a perder. O homem se aproximou, os passos firmes e ameaçadores. E então, tudo mudou outra vez. A porta foi arrombada novamente. Desta vez, um grupo de policiais entrou, armas em punho. Todos para o chão. Estamos aqui sob mandado. A sala se dividiu em um espetáculo confuso de pânico. Um grito cortou a sala. Protejam as crianças. A multidão se espalhou e o medo tomou conta. Leonardo, vamos! Clara gritou, seu corpo reagindo ao instinto de sobrevivência. A verdade que demorou tanto para ser revelada agora parecia não mais relevante. Ela queria fugir, mas ele a segurou, forçando-a a olhar nos olhos dele. Eu não posso perder você novamente, Clara. E naquele momento, o chão sob seus pés tremeu outra vez. Clara sentiu uma força invisível puxando-a. Entre o ruído do conflito, um corpo elegante emergiu do caos. Era Bianca, com um olhar triunfante. "Estão todos acabados!" Ela gritou. "E agora, o segredo que trago é ainda mais devastador." Clara, o coração acelerado, não sabia para onde olhar. A verdade parecia um labirinto, e a saída a cada momento se tornava mais distante. A conexão com Leonardo e o mistério do passado de Marta se tornavam um emaranhado de mentiras, e a última sequência de eventos ainda pairava no ar, prestes a desmoronar todo o seu mundo em um instante. O que mais estaria escondido? E quem realmente era cada um deles? A sala estava um caos. Clara olhava para as pessoas correndo e gritando, a adrenalina disparando em seu corpo. A figura de Bianca havia se misturado à multidão em pânico, enquanto os homens armados ameaçavam todos ao redor. O rosto de Marta, que antes trazia a promessa de respostas, estava agora envolto em uma inquietação palpável, como se a verdade não fosse a única coisa sendo revelada. Clara, agora não é sua chance de descobrir o que realmente está acontecendo. Marta gritou, tentando se impor. Sua voz era uma mistura de desespero e urgência. Você precisa confiar em mim. Sua vida depende disso. Mas Leonardo estava mais perto. Ele segurou a mão dela, sua expressão cada vez mais ansiosa. Não ouvirei ela. Mãe ou não, ela está envolvida nisso tudo. Um truque de luzes causou-lhe a distração. Um policial estava sendo empurrado pelos homens encapuzados, e a corrente de gritos fluiu como um mar revolto. Foi nesse momento que, do meio da confusão, um estalo ecoou, como um tiro de advertência. A sala parou. Todos se viraram. Algo havia mudado. "Silêncio!" A voz do líder dos homens armados cortou o ar. O silêncio era opressor. "Estamos aqui para resolver contas. A verdade será revelada." E nesse momento, como se o tempo tivesse congelado, Bianca apareceu mais uma vez, sua figura agora clara como uma sombra. "Você pode pensar que está no controle," ela começou, um riso ardiloso escapando de seus lábios. "Mas há coisas muito mais profundas do que você imagina." O coração de Clara disparou. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Os olhos de Bianca brilhavam, como se a revelação estivesse prestes a acontecer. "Você realmente não sabe?" ela provocou, se movendo com uma graça sinistra. "Não sabe quem você realmente é?" Leonardo se aproximou, confuso. "O que você está insinuando?" E então o inesperado aconteceu. Uma explosão repentina ecoou, não do lado de fora, mas do próprio coração da gente. Uma bomba de verdade, uma revelação devastadora.
Clara, você não é apenas filha de Marta. Você é o que eles estão buscando, Bianca finalmente falou, seu tom triunfante. O mundo de Clara desmoronou em 1000 pedaços. O quê? Como assim? As palavras saíram como um sussurro angustiado. A confusão e a dor a cercavam. Com um mar de triunfo, Bianca gesticulou para o homem que a seguia. A verdade escondida. Você é herdeira de um império que nem sabe que existe. Um império construído sobre negócios escusos e uma linhagem que foi severamente marginalizada. Não, isso não pode ser verdade! O chão sob os pés de Clara parecia desvanecer. Ela olhou para Leonardo, seus olhos agora repletos de perguntas. O que isso significava para eles, para a conexão que estavam formando. Tudo ao seu redor se desfez em relatos ensurdecedores. Os murmúrios subiram como uma onda. Clara, não ouvire isso! Leonardo gritou, agarrando o braço dela. Mas e se for verdade? As palavras escaparam da boca dela. As peças da vida dela pareciam se conectar de uma forma horrenda. Ela se virou para sua mãe. Mãe, o que você sabe disso? Marta estava pálida, mas sua expressão inflexível falava mais do que as palavras. Clara, há tanto que eu tenho que te contar, mas agora não é o momento. A tensão era insuportável. O homem de paletó escuro, que estava com Bianca, tirou uma foto de sua pasta. Era uma imagem em preto e branco, esfarrapada, mostrando uma jovem Clara, ao lado de um homem que Clara não reconheceu. Esta é sua verdadeira família, ele disse, seus olhos escaneando o ambiente cheio de tensão. E eles estão em perigo. Cuidado, Clara! Uma voz ecoou. Clara conhecia aquele tom. Era o de um amigo da infância. Ele havia aparecido no meio do pânico, o rosto assustado, os olhos desesperados. Você precisa se proteger. E enquanto a sala em chamas se tornava um campo de batalha, Clara se viu em um dilema. Como poderia confiar em alguém quando sua própria identidade estava em jogo? O que mais ela não sabia sobre si mesma? O que realmente estava em jogo? A verdade estava aberta, brutal e fria, e as escolhas que ela faria a partir dali poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. O chamado de Leonardo trouxe de volta a realidade. Você está comigo? Ela hesitou. As incertezas se acumularam. O que deveria fazer agora? O que aceitava como verdade? E qual seria o preço de descobrir a verdadeira identidade dela? Mais perguntas que respostas giravam na mente dela. A necessidade de agir crescia, mas a dúvida a mantinha presa. E no meio do caos, tudo o que restava era um fio de esperança contra uma realidade devastadora. Clara olhou para Leonardo, seu coração batendo com força. O caos em volta parecia distante, como se eles estivessem em uma bolha. Mas quando ela ouviu a voz de Bianca, tudo desmoronou novamente. A verdade está no sangue, Clara. Você nunca foi apenas uma garota comum. Como assim? Clara perguntou, sentindo um frio na barriga. O que você sabe sobre mim? Bianca sorriu. Aquele sorriso frio que fazia o estômago dela revirar. Você é a chave, a herdeira de um legado que ninguém conhece. E aqueles homens que estão aqui, eles querem o seu poder, não você. Antes que Clara pudesse digerir aquilo, uma explosão de luz e som ocorreu ao fundo. As paredes da mansão tremeram e objetos caíram. Um homem alto, de terno escuro, entrou com uma expressão de fúria. Ele era conhecido, alguém ligado a Leonardo, mas Clara não conseguia lembrar de onde. Cale-se, Bianca! O homem gritou, sua voz cortando o ar.
Dizer que ela é a herdeira pode nos custar tudo. Mas é a verdade, Bianca respondeu, seu tom desafiador. Ela não pode fugir do seu destino. Destino? É isso que você chama de destino? O homem se virou apontando para Clara. Você mal sabe o que está envolvida. O que sua mãe fez, os sacrifícios que ela fez. Chega! Clara gritou, presa entre a dúvida e a urgência. Ninguém estava dando respostas, só mais perguntas. Você! O que você está dizendo? Leonardo a puxou para mais perto. Clara, não ouça! Eles querem te manipular. Existe um segredo que envolve sua mãe e o colar, mas não sei como. Me acredite, não quero que você fique mais envolvida nisso. E quando ele terminou a frase, um dos homens armados avança, empunhando uma arma. A tensão era palpável. O pânico dizimou a sala. Clara desejou ter certeza do que estava acontecendo. Mas a única certeza que tinha eram os sentimentos por Leonardo. Sentimentos que agora pareciam ameaçados por um mundo inteiro de mentiras. Então, de repente, como se o chão estivesse se movendo sob ela, Clara viu a mãe Marta se adiantar. Espere! Tudo pode mudar agora! Disse com uma voz tremida. O que eles dizem é verdade? É, mas não da forma que você pensa. Um ruído ensurdecedor interrompeu a fala de Marta. Clara olhou para trás e viu um segundo grupo de homens entrando, desta vez com fardas. A polícia! Um convidado gritou. A sala estava prestes a explodir em um caos ainda maior. Saia da frente! O oficial gritou, mantendo a arma à vista. Todos no chão! Mas antes que alguém pudesse reagir, os homens armados começaram a se agitar. A confusão aumentou a passos largos e o pânico se instalou novamente. Clara segurou firme a mão de Leonardo. O que está acontecendo, Leonardo? O que mais você está escondendo? Eu não sei. Ele estava confuso. Mas antes que ele pudesse responder, uma nova reviravolta aconteceu. Marta, a mãe que parecia ser sua aliada, olhou para os policiais e fez um gesto. Agora! Eles precisam saber a verdade. O que? O coração de Clara afundou. O que você está fazendo? Marta virou-se para Clara e falou, sua voz cheia de emoção. Você não pode acreditar em tudo o que te disseram. Você não é a herdeira de qualquer império. Você é a única que pode acabar com isso. A verdade é que seu passado é escondido nas sombras do que aconteceu em nossa família. A verdade verdadeira? Leonardo repetiu, seus olhos arregalados. Você está dizendo que tudo isso foi uma armadilha? Uma armadilha? Marta respondeu com um aceno. E no momento em que ela estava prestes a falar novamente, um grito ecoou na sala. Clara! A pessoa se movia pela multidão e, quando se aproximou, o olhar de Clara se alargou em reconhecimento. Era um homem que ela nunca esperava ver novamente. Victor? Ela sussurrou. O irmão que ela acreditou ter perdido na infância estava bem ali, no meio de tudo. Clara, você precisa entender. Estamos todos em perigo. As palavras dele deixaram Clara sem fôlego. Eles estão atrás de nós. Precisamos sair. Agora! E enquanto ele falava, o ambiente ao redor começou a desmoronar ainda mais. A confusão aumentava e o futuro deles estava em uma linha tênue. O que mais Clara não sabia sobre si mesma? O que estava prestes a acontecer? Clara olhou para Victor, suas emoções se chocando como uma onda. Ele estava ali, vivo, e tudo ao seu redor já fazia sentido. As memórias dela, as fragmentações de um passado distante, começaram a se conectar. Mas antes que ela pudesse processar tudo, uma nova explosão de barulhos cortou o ar.
Bianca, com um olhar vitorioso, ergueu uma mão. A verdade se desenrola, mas a verdade também machuca. Ela deu um passo à frente, quase desafiando a todos. Você sempre foi a chave, Clara, e eles vão fazer de tudo para te pegar. Clara sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremeu. A intensidade no ar era quase palpável, como um fio prestes a se romper. E se eu te dissesse que a sua mãe não é quem você pensa? Bianca virou-se para Marta, que agora estava pálida, com os olhos arregalados. Você realmente acredita que ela é sua mãe? A narrativa que ela criou em torno de você é só uma fachada. Um silêncio mortal tomou conta da sala. A confusão e a incredulidade refletiam-se no rosto de todos. Clara olhou para Marta, buscando uma resposta. Não podia ser. Isso não pode ser verdade. Não pode. O desespero começou a crescer, mas a expressão no rosto de Marta parecia distante, como se ela estivesse lutando internamente. Victor, sempre confiante, segurou Clara pela mão. Clara, precisamos sair daqui, agora! Seu olhar era firme, mas Clara estava congelada, presa em um emaranhado de revelações. Você precisa ver! Bianca gritou, emulando uma mistura de raiva e satisfação. O que você está prestes a descobrir pode não apenas mudar sua vida, mas todo o curso da história que está por vir. E então algo horrível aconteceu. Em meio ao grito de Bianca, um estrondo ecoou pelos corredores da mansão. As portas se abriram abruptamente e uma equipe de agentes secretos invadiu o local, uniformizados e prontos para a ação. Todos no chão, um deles gritou, levantando uma arma. O caos explodiu mais uma vez, mas a atenção de Clara estava absorvida na palavra história. Victor puxou Clara para o lado, mas os olhos dela estavam fixos em um papel que caíra ao chão na confusão. Era uma carta, ou pelo menos parecia. Ela se agachou para pegar, seu coração disparado. Ao desenrolá-la, ficou paralisada com o que viu. Um nome escrito em letra garrafal, Clara Rodrigues de Oliveira, junto com uma data associada a eventos que ela só conhecia em fragmentos de sua infância. Isso é impossível! O grito de Clara ecoou na confusão. O que isso significa? Marta estava pálida, a boca aberta em choque. Clara! Não! Você não pode ler isso! Bianca foi rápida, aproximando-se de Marta. Você sempre soube, não é? O plano sempre foi proteger a verdade. E agora você vai entrar em um jogo muito maior do que consegue imaginar. Os agentes avançavam pela sala, enquanto as perguntas se amontoavam na cabeça de Clara. O que estava acontecendo? Como tudo isso se conectava? Victor, você sabia? Sua voz estava repleta de emoções conflitantes. Diga algo! Mas Victor estava olhando para a carta. Um farpado de confusão misturado com alívio. Eu demorei muito para entender, Clara. Mas você é mais forte do que imagina. Temos que sair. E no meio do tumulto, uma voz cortou o ar. Parem tudo agora! Era um agente mais alto com um olhar intenso. Estamos levando todos os envolvidos. Essa situação não vai acabar bem. Mas Clara estava presa em outro mundo, pensando nas revelações e no passado que se escondia. A única certeza que tinha era que a verdade estava prestes a ser virada do avesso, e enquanto os acontecimentos se desenrolavam, ela se questionava quem realmente era e o que mais poderia descobrir sobre si mesma. E mais importante, quem poderia ser sua verdadeira família. A resposta estava em algum lugar no ar, prestes a ser revelada em uma reviravolta que poderia mudar tudo. E Clara
estava prestes a descobrir que a verdade não era como ela sempre pensou. O silêncio que seguiu a declaração de Bianca era ensurdecedor. Clara ficou paralisada, a carta ainda em suas mãos. As palavras de Bianca reverberavam dentro dela, aumentando a confusão. Ela olhou de volta para Marta, que se encontrava em um estado de apreensão. "O que você não me contou, mãe?" O desespero escorria de seus lábios. Marta hesitava. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. "Clara, eu só queria proteger você. O que sabemos é perigoso. Não se trata apenas de você, mas de todos nós." Enquanto isso, os homens armados estavam se aproximando. O oficial gritou novamente, ordenando todos a se afastarem. A tensão no ar era palpável. Clara sentia o coração disparar. Um nó na garganta. "Vamos! Precisamos sair!" Victor puxou-a, mas ela estava paralisada, presa entre questionamentos. O caos aumentava. De repente, um golpe rachou o chão, quase fazendo Clara perder o equilíbrio. Um dos homens armados caiu, atingido por um tiro. Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo, quando gritos começaram a ecoar. Era um ataque! A sala se transformou em um campo de batalha. A luta estourou à sua volta. Políticos, convidados e agentes se arremessavam em direções opostas, e Clara se viu em um vórtice de caos e pânico. As vozes se misturavam, gritos, choros e pedidos de socorro. Os olhos de Clara estavam em chamas. "Victor! Leonardo!" ela gritou, mas o som se perdia no tumulto. Então, em meio a tudo isso, Clara viu uma figura familiar no fundo da sala. "Ela não pode saber." A voz ecoou, carregada de peso e dor. O reconhecimento foi instantâneo. Era seu pai. Não o pai que ela conheceu, mas aquele que ela acreditava ter perdido para sempre. "Pai!" As palavras saíam como um sussurro e a sala pareceu congelar por um segundo. Ele estava ali, no meio da confusão, seus olhos intensos e desesperados. O homem que estava com Bianca se virou, claramente surpreso. "O que você está fazendo aqui?" O desdém em sua voz era palpável. "Eu vim buscar minha filha." Seu pai respondeu, a determinação pulsando em suas palavras. "Você não a levará." Clara ficava alternando entre a incredulidade e o alívio. "Por que você não me procurou antes? O que está acontecendo?" Mas não conseguiu mais formular perguntas. O pânico voltou à mente dela, agora movido pela visão daquele homem que ela desconhecia, mas que também era parte dela. Bianca, completamente apavorada, começou a recuar. "Isto não deveria acontecer", ela afirmou, olhando entre os homens armados. O chão sob os pés de Clara parecia se desmoronar. O que mais ela não sabia sobre sua origem? O que mais havia por trás das mentiras que a cercavam? O legado dos Rodrigues de Oliveira era para ter ficado oculto, gritou o homem com um olhar intenso, agora claramente irritado. "E agora, tudo isso está mudando." Marta gritou. "Não, Clara, você não pode deixar que isso a consuma." Mas os ecos da batalha não paravam. O caos estava prestes a tomar conta de tudo. E na sequência desse grito, em uma reviravolta devastadora, as luzes da mansão apagaram. Uma explosão de escuridão cercou os presentes. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava prestes a acontecer? O que mais estava escondido nas sombras daquela noite? No meio da confusão, Clara decidiu correr em direção ao pai, mas foi interrompida por um grito angustiante. "Ele não é quem você pensa!" Ecoou uma terceira voz, tão conhecida. Era a voz de Leonardo, cheia de angústia. Ele se aproximava, expressando uma mistura de amor e desespero.
Clara, não! Ele não é seu pai. Nós não sabemos quem ele é, de verdade. O mundo ao redor dela girou. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara se viu dividida, incapaz de escolher o lado correto em um mar de mentiras. E enquanto a escuridão a engolia, a única certeza que tinha era de que nada seria como antes. A verdade estava se moldando novamente, e o caminho à frente era incerto, cheio de segredos e revelações sombrias. Clara sentiu o peso da verdade desabar sobre ela como uma tempestade. O caos na mansão parecia distante, mas seu coração pulsava furiosamente diante do que Bianca acabara de revelar. Sua vida inteira é uma mentira, ecoava na sua mente. As palavras da rival reverberavam como um eco perturbador e ela lutava para encontrar um sentido em tudo aquilo. Leonardo estava ali, logo na sua frente, o olhar cheio de preocupação. Clara, você precisa me ouvir. Eu não sei mais em quem confiar. Clara gritou, o nó na garganta apertando. Tudo estava virando um pesadelo e o único par que ela tinha, a única coisa que sentia que poderia ter certeza, estava escorregando entre seus dedos. As luzes piscaram, o barulho cresceu. Os homens armados estavam se movendo rapidamente e a tensão era palpável. Ela olhou por cima do ombro, vendo seu pai, ou o homem que dizia ser seu pai, enfrentando as ameaças. Eu estou aqui por você, Clara. Eu lutarei por você. Você não pode ser meu pai. O protesto saiu como um grito de desespero. Você me deixou. Você deixou minha mãe. E como o rio transbordando, o passado de Clara se precipitou sobre ela. As memórias não eram apenas dor. Eram saudade, amor e desespero. E ela queria saber o que era real. Mãe, de verdade, o que está acontecendo? Marta, em um canto, olhava para ela com a expressão que Clara nunca havia visto antes. Fragilidade. Eu sempre quis te proteger, Clara! Sempre! As lágrimas escorriam pelo rosto dela. A verdade que guarda em seu coração é mais poderosa do que imagina. O homem que estava com Bianca pareceu hesitar. O olhar se desviou. Eles não podem saber sobre o seu verdadeiro poder. Uma voz surgiu, ecoando pelos cantos da mansão. Clara respirou profundamente. Sua determinação crescia. Seja quem for, ter essas respostas me fará mais forte. Ela se virou para Leonardo e Victor, seus irmãos na luta. Precisamos enfrentar isso juntos. E enquanto eles se uniam, uma explosão ruidosa ecoou, e Clara viu a sombra se agitando. As figuras dos homens armados desapareciam, confundindo-se no tumulto. Vamos! Victor gritou, puxando Clara pela mão, enquanto os outros seguiam. O caminho para a saída estava claro, mas o futuro dos quatro ainda era incerto. Clara, nós podemos acabar juntos com isso! Leonardo a puxava em direção à saída. A verdade nos libertará, e precisamos descobri-la. A força está em nós. As luzes se apagaram de novo. E um novo e terrível silêncio caiu. Enquanto a escuridão os envolvia, Clara, em um último esforço, gritou para todos aqueles dentro da mansão. Vocês têm poder sobre suas escolhas. Não deixem que o medo dite quem vocês são. E quando finalmente chegaram ao ar livre, Clara girou para ver a mansão atrás deles. Uma sombra de um passado que ela lutaria para entender. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas ela sentiu que estava prestes a descobrir algo maior do que ela mesma. Eu vou descobrir quem eu sou, murmurou em um sussurro quase que para si mesma. E quando Milha olhou para Leonardo, pela primeira vez, havia uma centelha de esperança em seus olhos. Eles ficaram ali, juntos, prontos para enfrentar a tempestade que saberiam que estava por vir.
o que saberiam sobre eles mesmos e como o passado os moldaria, ainda se desdobraria. Mas uma coisa era certa: a batalha estava apenas começando. Agora, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.